Bom dia, gente amiga, bom dia, gente que se liga com a gente que acompanha o nosso programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo. Grande abraço para você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja acompanhando aí o nosso programa. Nós estamos no TikTok, no Instagram, aqui no Facebook e também no YouTube, para que a gente possa ficar mais perto de você através das redes sociais aqui da equipe Positiva. Todas as manhãs trazendo as notícias da nossa cidade de Três Pontas. Tá pegando aí, hein? Dia 1º tá chegando, o governo está se mexendo, mas acho que não com aquela eficácia que precisava, não está acontecendo, porque muitas empresas vão começar a demitir, já começaram, né? Depois que o Trump, ele taxou os produtos da exportação do Brasil, e o Brasil disse que também vai taxar aí os Estados Unidos. O presidente Lula, viu uma entrevista dele, disse que vai taxar também os Estados Unidos se o presidente Trump não voltar atrás. Você sabe o que eu penso disso, gente? É uma besteira o que o Trump está fazendo. O presidente dos Estados Unidos está com um problema dentro dos Estados Unidos, dentro da sua própria base. Não é porque está taxando o Brasil, não é só o Brasil que ele está taxando, outros países também. E com isso, o próprio Estados Unidos, eles vão sofrer também com isso, até porque existe as exportações dos Estados Unidos. Então a coisa não está boa também para o lado do Trump, mas os Estados Unidos é um país muito forte, né? Quem vai comparar Estados Unidos com o Brasil, né? Isso vai ser ruim para as empresas, principalmente as empresas do agro. Eu espero que ele volte atrás com essa taxação para os países todos, porque isso é ruim. Isso não é bom para as democracias e muito menos para o presidente Trump e para os Estados Unidos. Às vezes as pessoas têm que dar um braço a torcer. E às vezes os líderes também. Por que nós temos tanta guerra, né? Nós estamos tendo a guerra da Ucrânia lá com a Rússia, e agora parece que amanhã eles vão tentar entrar no acordo para acabar a guerra, e tomara que isso aconteça. Mas por que está acontecendo? Faixa de Gaza, Israel matando tantas pessoas lá na faixa de Gaza, na faixa de Gaza. É porque os nossos líderes, eles não se entendem. Agora, vamos colocar um líder de um país com o outro brigando, aí dá mais certo, não dá? Vamos colocar no ringue, porque são as pessoas mais pobres e as pessoas de um país que sofrem. Recentemente nós tivemos a guerra entre Irã e Israel, tanta bomba caindo nas cidades de Israel, Tel Aviv e outras cidades de Israel, caindo também bombas lá no Irã. Quem que acaba morrendo? São as pessoas, os cidadãos comuns. Esses caras aí, são eles que teriam que ir para a luta, que ir para a guerra. Nós estamos vivendo agora, mudando um pouco de assunto aqui no Brasil, o recesso parlamentar. Esse mês agora é para os nossos deputados descansarem. Tem muito deputado descansando, e com isso eles tinham que estar trabalhando agora, porque para tentar, né, resolver o problema dessa taxação lá do presidente Trump lá dos Estados Unidos. Mas eles estão de férias, vão voltar o mês que vem, cansados de trabalhar, né? Sabe quanto é o salário do deputado federal, ô Dionísio Sola? Não. Você não sabe? Não. Quanto que você acha que é? Quanto que um deputado ganha? Quanto você acha? 47 mil reais. 45 mil reais é o salário. Agora você tem um detalhe, aí tem verba de gabinete, verba de paletó, tem verba de tudo, carro para andar. Deputado vem aqui, ele é pago, ele faz a diária dele e vem para cá, ou então ele gasta no bolso e depois o Congresso repõe. 45 mil por mês, mais uma quantidade grande de assessores e mais essas verbas aí que tem, né, para passar para os municípios.
É muita coisa, não é? O deputado tem. E sabe quantos empresários tem lá dentro do Congresso Nacional? Mais de 200 empresários. Sabe quantos fazendeiros? Eu digo fazendeiros de grande fazenda. Mais de 150. Isso dentro do Congresso Nacional. Aí fazem aí fundo partidário, tudo para que o pobre ele possa entrar lá no Congresso. Muito difícil o pobre entrar no Congresso Nacional como deputado. É muito difícil. Aí tem alguns que já entraram, mas é difícil. É difícil porque a própria verba, né, que tem aí do fundo de participação, a verba para fundo de participação dos partidos, a verba eleitoral, que vai ser um absurdo no ano que vem, é muito mais de 1 bilhão, estão falando em 2 bilhões, então essa verba é muito grande, entendeu? Essa verba é muito dinheiro para os caras. Aí o que vai acontecer? Esse dinheiro vai ser dividido, mas são os caciques. Caciques, você sabe o que é, né? São aqueles deputados, figurinha carimbada que aparece na televisão, aqueles lá já levam o maior. E o outro cara que está começando agora, por isso que eu digo, o cabra que entra na política agora, é muito difícil ele se eleger, mas elege, evidentemente. Mas é muito mais difícil se eleger, quem está lá dentro é mais fácil de eleger do que o cidadão que está de fora eleger. Mas então é isso. Então, problemas no Brasil, deputados de férias, né, senadores de férias, só o PL que está convocando a turma lá por causa do problema do Bolsonaro, né? Porque eles vão tentar de tudo, estão querendo impeachment lá do Moraes, mas vamos ver o que vai dar isso. Eu acho que no final das contas vai dar mesmo a prisão do Bolsonaro, né? Porque eles estão querendo impeachment, mas o Senado tem que ter maioria. Será que o Senado votaria no impeachment do ministro Moraes? Eu não sei, eu acho que não, né? Eu acho que não. Então aí que é o problema. Vamos lá com a previsão do tempo para hoje, previsão para esta terça-feira. Hoje nós estamos vivendo o dia 22 do mês de julho do ano de 2025. Sul de Minas com tempo bom, céu claro, hoje não chove. A mínima hoje foi de 12 graus e a máxima vai chegar a 24 graus. É a previsão do tempo para hoje, para a nossa região aqui do sul de Minas. E eu estou vendo que nós estamos carentes neste momento de chuva, né? Aqui na região do sul de Minas, estava precisando cair uma chuva aí, né? Até porque nós estamos tendo uma seca, né, grande aí, precisa de chuva. É um momento em que a gente precisa de chuva para apagar essa poeira das estradas de terra, enfim, está precisando chover. Vamos aguardar para a gente ver quando é que vai vir essa chuva. Vamos trazer agora as manchetes do programa Passando a Limpo. A previsão do tempo primeiro, né? Já falou? Já passou já. Você quer de novo? Hoje é tempo bom em Três Pontas, céu claro durante o dia, amanhã e o dia. A previsão do tempo para hoje, ou seja, a temperatura hoje, a mínima foi de 12 graus e a máxima vai ser de 24 graus. É a previsão do tempo para o nosso sul de Minas. Não chove aqui, não chove. Tá vendo? Não chove. Então vamos agora com as manchetes do programa Passando a Limpo, a Tribuna do Povo, desta terça-feira. E aqui os nossos vereadores também estão de recesso, né, Jamil? Tá vendo? Estão descansando? Descansando. Trabalharam bem, né? Trabalharam bem nesse primeiro semestre. Isso. Então a Câmara Municipal de Três Pontas, ela divulga balanço dos 6 primeiros meses de trabalho. E a Prefeitura Municipal de Três Pontas, através da Secretaria Municipal de Saúde, começa o transporte de pacientes lá para a cidade de Varginha. Essa polêmica do transporte, graças a Deus, resolveu, né? Não estava aguentando essa lenga-lenga desse transporte, vai, não vai, faz, não faz. É tudo moroso, né? Para conseguir as coisas na prefeitura. Às vezes a licitação demora. É um trem difícil, mas agora deu certo. O pessoal vai de ônibus para a cidade de Varginha, depois, daqui a pouco a gente vai explicar tudo isso, como é que está funcionando esse transporte, e a gente já falou muito aqui, né, no programa Passando a Limpo. Vamos fazer o seguinte, eu estou indo, mas eu volto já, segura, vai. Tá
procurando um lote em Três Pontas? Pare de sofrer! Venha para o Nova Três Pontas 2! O melhor loteamento da cidade. Restam poucas unidades e em breve você poderá construir lotes a partir de 200 metros quadrados com pagamento facilitado direto com a loteadora. Venha hoje mesmo garantir o seu lote no loteamento Nova Três Pontas 2. Cefero, melhor em ferro e aço para sua construção. Rede Minas Master, a farmácia da Denizinha em 4 endereços em Três Pontas. Loteamento Nova Três Pontas 2. Organização de luto Cônego Vitor tem o melhor plano funerário. Kleber Gás e Conveniência, a entrega mais rápida da cidade. Ligue 3265-2369. Ipiranga Pneus e Serviços de Mecânica em geral. Sorveteria na Casquinha, os sorvetes mais deliciosos da região. Estamos de volta com o programa Passando a Limpo, aqui a Tribuna do Povo. E recentemente, tem uma pesquisa aqui que eu estou vendo, falando do governo federal, essa política nossa está uma zona, não está, gente? Fala a verdade. Que coisa, que loucura esse nosso Brasil. Mas eu tinha muita insônia, graças a Deus hoje eu não tenho, eu aproveitei para estudar a história do Brasil. Gente, o Brasil sempre foi essa baderna. Vocês desculpem de eu falar. Vocês peguem a história desde o primeiro presidente até agora. Sempre teve essa baderna no Brasil. Raramente nós tivemos tranquilidade. Mas a maioria dos mandatos foi isso que aconteceu aqui no Brasil. Pega para ler a história. Sabe, Dorinho, eu quando estava com insônia, eu estava dormindo a madrugada inteira, o que acontecia? Eu ficava lendo, eu ia ler. Vamos saber, lá do Juscelino Kubitschek, foi um grande presidente do Brasil, Juscelino que construiu Brasília, a BR-040 e as principais rodovias do país. Mas ele também teve problemas com a Câmara, para assumir o poder ele quase foi cassado. O Getúlio Vargas, que ficou 15 anos no primeiro mandato, ele deu golpe, conseguiu entrar e ficar lá 15 anos comandando aí o Brasil, teve problemas. O Jânio Quadros, eu estou falando da política um pouco mais recente, antes da redemocratização, foi depois que entrou lá o Sarney, depois veio o Collor, depois veio o Itamar e os outros presidentes na sequência, o Fernando Henrique Cardoso, mas antes, o Getúlio Vargas também deu golpe, ficou no poder, uma ditadura também, mas ele é falado, muito falado até hoje, porque ele que colocou em prática o salário mínimo aqui no Brasil, e esses benefícios que o trabalhador tem. Aí depois veio o Jânio Quadros, com a vassourinha, no tal varre-varre a vassourinha, que tentou, e disse que ia varrer a corrupção no Brasil com a vassourinha. Ele durou 6 meses no poder, renunciou. E aí veio o Jango que assumiu e ficou uma coisa muito difícil. Ele entrou no poder, mas governou sobre muita tensão. E daí veio o ano do golpe, de 64, onde os militares tomaram aí o país e ficaram até 88. Não sei se essas datas aqui estão certas, mas é mais ou menos isso. Então é isso. Então é sempre uma baderna. Aí tem os outros antes. Aí tem os outros presidentes antes também, que tiveram problemas aí no Brasil. Sempre tem problema no Congresso. É sempre assim aqui no Brasil. Então não vá pensando que agora que nós estamos tendo esse problema, Lula e Bolsonaro. O problema no Brasil já vem de muito tempo. Por isso nós estamos aí com essa dívida externa muito grande no país, essa dívida pública, sabe, no país. Por isso que o país está aí nessa situação terrível que nós estamos. Do desgoverno no Brasil, ele já vem de muito tempo. Aí tem outros, por exemplo, um cara que eu acho que foi um
Franco, que saiu logo depois que o Collor, né, acabou sendo caçado. Ele renunciou antes, né? O Collor de Mello queria ser caçado pelo Congresso Nacional. O Itamar entrou e criou o Plano Real. Você sabia que foi o Itamar que criou o Plano Real? Mas você sabe que as pessoas não sabem? Não. As pessoas acham que foi Fernando Henrique Cardoso, que depois usou isso aí politicamente e teve 2 mandatos. E se nós não tivéssemos o Plano Real, que o próprio Lula criticou? Quantas vezes o Lula criticou o Plano Real? Se nós não tivéssemos, através do governo de Itamar, de Fernando Henrique, feito o Plano Real, o que seríamos desse país, do Brasil? Porque a economia nossa, na época do Sarney, era uma loucura. Por exemplo, seu pai, sua mãe, eles vão te contar para você, Leandro, que você não viveu essa época. Na parte da manhã você iria comprar lá um quilo de feijão, por exemplo, custa R$8. De manhã era 8, à tarde era 28. A inflação, gente, que corroía o país. Hoje nós estamos no céu, mesmo com esses problemas, essas brigas, Lula, Bolsonaro, Eduardo, vai lá para os Estados Unidos, essa anarquia que está aí, mas o Brasil, ele sempre foi assim. Não vai pensar que... Mas existia uma coisa antes: o presidente era respeitado. Hoje não existe respeito. Vocês chamam o pessoal, aquele ladrão, isso, outro roubou. Então, antes do governo Dilma, que para mim foi... Mas sabe por que isso? Eu penso que isso chega um ponto que a gente fala assim, muita gente acredita que a mentira contada várias vezes ela acaba se tornando a verdade. Pois é. Não, eu acho que a mentira contada muitas vezes ela acaba saturando uma imagem que você tem da pessoa, certo? Aí eu te pergunto para você, desde 2002, tirando 18 até 22, desde 2002, quem teve a frente do Brasil? É o PT. Mas aí que eu entro, ó. O PT entrou em 2002, depois que pegou o Plano Real, pegou o país estabilizado. O primeiro governo do Lula foi bom, o segundo não foi. Aí ele conseguiu, porque quem está no poder ganha. Só o Bolsonaro foi o primeiro. Você sabe que o Bolsonaro foi o primeiro presidente da história que ele foi eleito? Porque também perdeu para ser papo. Aí o que acontece? O erro maior do Lula foi ter colocado a Dilma. E depois da Dilma, virou uma bagunça nesse país. Piorou, virou uma bagunça. Mas porque antes eu falei que o Brasil era assim, mas existia o respeito entre o presidente. Se você, presidente, está no poder, beleza. Agora perdeu-se o respeito, perdeu tudo. Político não tem respeito. Ninguém respeita mais o político. Agora tem uns que são ídolos, né? Tem uns que são melhores que os cantores mais famosos. Onde ele vai, foto daqui, foto dali. Enquanto o povo tinha que cobrar dos caras, é trabalho. Aí os deputados lá, tudo de férias. Tudo de férias. Eles estão ganhando, não estão? Estão de férias. E quantas coisas estão na pauta do Congresso para votar, para favorecer o povo brasileiro? Eles não votam, Diolinho. Você entende, cara? Então a gente fica muito triste com isso. Vota as coisas para o povo. Eles não votam nada para o povo. A maioria, evidentemente, tem pessoas boas lá no Congresso. Eu não estou aqui generalizando. Mas vai votar. Por que eles estão preocupados? Com a prisão do Bolsonaro. E o que a turma da oposição da situação está preocupada? Em ver o Bolsonaro preso. E o resto, o Brasil vai viver em função de Lula e de Bolsonaro? Não pode. Não pode. Então a dimensão que o país tem, né? Com a riqueza que o Brasil tem, não pode viver baseado nessa polarização. Então é dentro disso que saiu uma pesquisa da Quest. Você tem imagem dos dois aí? Dos dois presidentes? Se não tiver, não tem problema não. Olha lá, até a imagem ficou beleza lá, os dois aqui. É uma pesquisa que saiu, olha, a maioria dos brasileiros não quer Lula nem Bolsonaro na presidência em 2026. Isso aqui é pesquisa Quest, gente. Então daqui a pouco vamos xingar que tá falando mal. Eu não estou falando mal de ninguém. Eu não estou falando mal nem de Lula, nem de Bolsonaro. Eu só estou dizendo o seguinte: a maioria dos eleitores brasileiros afirmou que nem o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nem o ex-presidente Bolsonaro
deveriam disputar a presidência nas eleições de 2026. Os dados são da pesquisa Genial Quest, divulgada na quinta-feira. Segundo o levantamento, 58% dos eleitores disseram que Lula não deveria participar da eleição. 58%, isso aqui é pesquisa, viu gente? Isso aqui é pesquisa. Enquanto 38% afirmaram que sim, e outros 4% não souberam responder. O índice caiu 8 pontos percentuais em relação à última pesquisa, que apontava que 66% dos brasileiros responderam que o petista não deveria se candidatar. É brincadeira? É brincadeira isso? Então é dessa maneira. Já sobre Bolsonaro, 62% dos eleitores disseram que o político não deveria disputar o cargo e deveria apoiar outro candidato. Apenas 28% se mostraram a favor da candidatura e 10% não saberam responder. Tá bom isso aí? É mais ou menos isso aqui, ó. O brasileiro está cansado de ser bobo. O brasileiro está cansado de ser bobo. Gente, ano que vem tem eleições, nós temos que fazer uma limpeza geral. Mas não vai acontecer. Você vai ver quem está bem, quem está trabalhando, você bota. Quem não está trabalhando, você tira. O Lula já deu o que tinha de dar, ele tem que desocupar, igual a vaca quando ela desocupa o roxo. Ele já deu o que tinha de dar. Bolsonaro também. O Bolsonaro eles vão arrumar um jeito que não vai nem poder candidatar. Por que o Lula não sai fora? Apoia outro. O povo não quer mais esses caras. Aí depois o que acontece? Aí ficam somente os dois. O povo não quer mais, gente. Dá um tempo. E a gente, eu digo a gente porque você que torce para um ou para outro, chega, gente. Chega de sofrer. O brasileiro está sofrendo. Porque a presidência interfere na vida do cidadão. E você vai ver depois dessas taxas do Trump aí. Os Estados Unidos pode, porque lá ele tem uma economia fantástica, tem dinheiro. Brasil não, o Brasil deve, vai ser ruim para os empresários, é demissão que nós vamos ter aí no Brasil. Então, gente, vamos pensar direito, que ano que vem nós teremos eleições. E eleições, você sabe, né? Tem que pensar para votar. Mas só tem safado ali. Não é não, gente. Tem gente boa, não tem não? Sim. Tem gente boa também. Tem gente boa. Então tem que ver direitinho na hora de votar, né? Johnny, coloca a imagem para mim da Câmara Municipal de Três Pontas, porque a Câmara está de recesso. Né? Mas o Serjão, ex-vereador, ele fez um projeto aqui que os caras, é o seguinte, de um mandato para o outro, não tem recesso não, entendeu? Quando vai mudar de um mandato para o outro, não tem recesso, diminuiu-se lá depois eu vou explicar direitinho. Ele fez um negócio que os vereadores aqui trabalham mais, me desculpe o Serjão, mas depois eu vou inteirar disso aqui direitinho, mas os vereadores trabalham mais. O que você está achando? Dá a tua opinião dessa Câmara aí, nesses 6 meses de mandato. O que você achou? Melhorou em relação a outra? Está a mesma coisa? Como é que está? Bom, Silvano, nesses 6 primeiros meses aí, deu para ver que em relação à outra, essa está mais ativa, né? Nós temos aí alguns vereadores que, até por ser primeiro mandato, já estão querendo mostrar bastante serviço, uma surpresa. A surpresa que não é surpresa para a gente, que a gente já sabia da capacidade dele. O Miller, à frente da presidência da Câmara, tem feito um grande trabalho, mostrou postura. E é a primeira vez, né? Primeira vez. Você está aí como vereador. Primeiro mandato, já assumiu aí a presidência da Câmara, tem exercido com excelência o cargo de presidente. O Rodrigo Silva, o investigador, já chegou aí mostrando que vereador tem como fazer projeto, sim. Já chegou fazendo um projeto que eu refiz lá, foi muito importante para o município. E esse primeiro semestre ficou marcado por turbulências aí, com muitas discussões. Mas antes eu queria, nessa engrenagem que você falou, eu queria colocar o Daniel, que é o cara que tem trabalhado, a gente tem visto isso aí,
entendeu? Dos novos que estão chegando aí, a gente vê aí o Coelho está embaçando o tempo lá na Câmara, né? Ele está fazendo os auês. O Coelho até agora não deu para entender qual que é a dele, se é situação, se é oposição. O que ele é, né? Não deu para entender. O que ele é? Mas está fazendo uma auê lá que eu vou te falar. Teve um último agora que muita gente foi lá na Câmara, muito assim, pelo auê que ele fez na cidade, são com carro de sonho, falando a respeito aí dos cargos, né? Da votação do cargo lá, né? Mas está fazendo auê, né? O Robertinho continua o seu trabalho da mesma forma que ele fez aí nos outros mandatos, né? O que mais? Quem mais tem aí para a gente falar aqui, para a gente comentar? Então o Miller é uma grande surpresa, mas não é surpresa, não, o cara é capacitado. Mas quem já conhecia o trabalho do Miller já sabe o quanto ele é capacitado e ele dedica naquilo que ele abraça, né? E que nem a gente falou, vale a pena salientar mais uma vez aqui, Silvano, o professor Popó, né? Muita gente vê que ele não é muito de ficar falando. Mas ele faz. Mas por trás da cortina ali é um cara que é um articulador importantíssimo aí e tem, por intermédio dele, conseguido grandes feitos na cidade. Uma delas aí é um projeto lá no Jardim das Esmeraldas, né? Pois é, está trabalhando muito por aquele bairro. Outra que trabalha muito é a Valerinha. A Valerinha, só que ela, como é que chama aquele projeto que ela faz lá? Como é que chama-se? Parlamento Jovem. Só que lá é fantástico. É verdade. É uma coisa que não dá voto, né? Mas é fantástico o Parlamento Jovem que ela faz. E ela é uma vereadora que vai atrás. Eu acho que ela trabalha 24 horas em função da Câmara. Ela estuda, lê os projetos. Isso que a comunidade tem que ver dessas pessoas, do trabalho dessas pessoas, o que eles fazem, entendeu? Porque acompanha aqui na equipe, a gente comenta, a gente coloca o que os vereadores estão fazendo para a nossa população. E hoje o vereador também tem que ser um articulador para buscar recursos para o município. E muitos vereadores estão buscando recursos. Prova disso nós temos aí, como eu já disse mais cedo sobre ele, o Rodrigo Silva, né? Um dos principais carros-chefes da sua campanha foi a delegacia rural, e ele foi atrás e hoje se tornou realidade aí, né? E o Rodrigo Silva olha, ele buscou essa secretaria, na sua campanha ele dizia isso, a gente até ficava meio com o pé atrás disso, porque é complicado, e ele não é que o homem conseguiu, ele conseguiu, né? E o mais difícil foi o lucro da Polícia Rural, da Polícia Civil Rural, aqui na cidade de Três Pontas. E outra coisa, o nosso doutor Gustavo Gomes, ele foi promovido. A gente ficou muito feliz com isso, pelos trabalhos do doutor Gustavo. Com méritos aí, vereador. A gente fica feliz quando é mérito da pessoa. Não é política, é mérito. Aí que a coisa é boa. Então é isso, nesses primeiros meses, algumas discussões na Câmara Municipal, coisas evasivas, a gente acha que tem vereador que tem que participar mais ativamente das comissões e ver o que eles estão fazendo nas comissões, para depois, quando chegar em plenário, não falar bobagem. Não é verdade? Não tem que dar uma... E tem que saber diferenciar muito bem o que é o executivo e o que é o legislativo. Então, é isso. Muita gente que é vereador se sente como se estivesse no executivo, né? Perdão por falar desse, mas é a minha maneira de pensar. Foi o caso do vereador Coelho, ele tinha que estar mais por dentro do que está acontecendo ali para cobrar. Mas tá bom, ele tem o direito dele, como a gente falou. Não, eu sempre disse, ele está no direito dele. Ele está no direito dele, ele foi eleito para isso, então ele tem que. E o eleitorado dele gosta também, senão ele teria voto para ser eleito. Talvez o eleitorado gosta dessa explosão que é, mas às vezes a explosão não resolve o problema, né? De repente, se você acaba resolvendo. Eu também, eu sei o limite, olha que eu não sou explosivo, mas eu sei o limite até onde você vai. Então eu acho assim, ele tem que saber o limite também até onde ele vai. Até o momento em que você vai ser explosivo, mais ou menos assim. É verdade. Pois é, Johnny, mas a Câmara Municipal de Três Pontas entrou em recesso parlamentar na última semana, após encerrar aí o primeiro semestre de 2026.
Também no primeiro da atual legislatura, com a aprovação de importantes projetos em diversas áreas. Durante o período de recesso, que antecede o retorno das sessões ordinárias, os trabalhos ficam sob responsabilidade da comissão de recesso, que é formada aí, ó. Ela está lá, ó, vereadora Valerinha, que eu estou te falando. A Valerinha, ela preside a comissão. O Rodrigo Silva, que é o Rodrigo investigador, e o Matheus Dias, que é o Pneumar, e o Roberto Donizete Cardoso, o Robertinho, eles são membros. A pedido da equipe positiva, a assessoria de imprensa da Câmara Municipal divulgou um balanço das atividades legislativas do semestre, destacando números expressivos entre janeiro e julho. Esse número expressivo aqui é da assessoria de imprensa, né? Números expressivos, vamos lá. Entre janeiro e julho de 2028, foram 28 sessões ordinárias. Os vereadores analisaram e aprovaram 173 itens, incluindo 139 projetos de lei encaminhados pelo Poder Executivo, dos quais 124 tratam de abertura de créditos suplementares, movimentando quase 70 milhões em recursos públicos. Isso aí é coisa que tem que votar esse projeto. Se votar, não tem dinheiro para a cidade. Né? Então, isso é obrigação de votar. Né? Agora eu quero ver um projeto dos vereadores. Eu vi aqui um dia como é que chama lá? O presidente da Câmara falou que fez. Isso. Projeto, o Rodriguinho fez. Quem mais? O Pneumar fez. Quem mais fez projeto aí? O Daniel fez, né? Depois de levantar aí a nossa produção, quem foram os vereadores que fizeram projetos? Né? Porque é bom também, porque esse aqui que eu estou lendo aqui, esses projetos de abertura de crédito suplementar tem que votar. Né? 124 trata de abertura de crédito suplementar. Além disso, foram votados 7 projetos de lei. Tá aqui, a gente não lê a matéria, é foda, né, cara? Além disso, foram votados 7 projetos de autoria do Legislativo, 2 de resolução, 8 emendas, 2 requerimentos, 2 indicações, 1 decreto legislativo e 12 moções de aplauso. Eu quero projeto, tá? Eu quero saber de quem são os projetos. Eu quero projetos, não moção de aplauso. Moção de aplauso é bajulação. Tá? Eu sei, mas que bajulação tem que ser feito, vale? Né? Mas não é um projeto. Você vai dar uma moção de aplauso. É bom o cara que está ganhando, coisa e tal. É bom para o vereador ganhar voto. Né? Porque muitos lá depois votam aqui. O cara lembrou de mim, coisa e tal. Eu quero projetos. Entendeu? Eu estou certo ou estou errado? Tá certo. Ou eu estou falando mentira aqui? Tá certo. É um dos principais fundamentos do vereador, legislar, fiscalizar e criar projeto. Pois é, cadê o projeto? Eu vou falar, cadê? Já vai aí, produção, para a próxima procurar os projetos para nós falarmos aqui. Né? Então vamos com o resumo das proposições aprovadas. Projetos de lei 139, projetos de lei do Legislativo 7, projetos de resolução 2, emendas, aquelas que o deputado manda, você tem que botar o projeto. Isso é obrigação. Tudo aqui, a maioria é obrigação. 8. Requerimentos 2, indicações 2, decreto legislativo 1, moções de aplauso. Parabéns! Você gosta, né, David? A Câmara passada, como é que era? Abriu a porta? Parabéns, né? Ligou o microfone? Parabéns. Parabéns ao sonoplasta, sei lá, esse é o técnico de som. Isso. Acendeu a luz? Parabéns. Olha lá, ó. Ofícios expedidos 209. É aquele que você manda lá pro prefeito. Minha rua tá uma porcaria. Dá um jeito aí, tá? Tem buraco lá. Reuniões de comissões 54. Sessões ordinárias 28. Valores aprovados por área. Vamos lá. Saúde, 28.402.281,06. Isso foi lá para a saúde, dinheiro para a nossa saúde. Saúde que consome dinheirão. E se fosse o dobro, ainda estava precisando demais. Isso é verdade. A infraestrutura, você vê que é pouco dinheiro, R$ 21.173.618. Isso aí é para cuidar da cidade, um tanto de coisa lá. A educação, R$ 5.104.028,08. É outra questão que consome muito dinheiro, que se fosse 30, 50... Mas esse aqui já
da saúde, eu acho assim, ainda não dá pelo valor, pelos valores em 3 pontas, para que a gente tenha escola em tempo integral. Mas se o governo federal sacudir lá um pouquinho mais e tivesse vontade, tipo aconteceu na pandemia, onde apareceu dinheiro de tudo enquanto é lado para as prefeituras, todas as prefeituras da pandemia encheram de dinheiro. Apareceu dinheiro para comprar respirador, dinheiro para comprar tudo. Por que não faz uma revolução para a educação? Porque se cuidar da educação no nosso país, colocar a escola em tempo integral, o que vai acontecer? Muitos vão sair do mundo das drogas, muitos vão formar. Aí é uma outra questão que, se for rever isso aí, vai gerar outra discussão. Pois é, outros setores que foram votados na Câmara, 14 milhões 528.789 reais e 72 centavos. Legislativo, R$6.000 foi votado para o Legislativo. Total geral votado em plenário, R$69.214.716 reais e 86 centavos. Tá aí? Gostou? Acho que pode ter. Eu quero saber o seguinte: vereadores que fizeram projetos, só para a gente ver, para a gente não fazer injustiça que a gente cobra aqui, né? A gente cobra, cadê o projeto? Aí tem vereador que vem para não, mas a gente faz projeto aqui, mas não dá, porque não vai passar, porque isso é missão lá do executivo, então dá ideia para o executivo, né? Que o executivo manda o projeto para a Câmara e aí passa. Você está entendendo? Entendeu o que eu estou dizendo? Por exemplo, você vai fazer um projeto para uma quadra, para construir uma quadra, então vai. Vereador não pode fazer, eu estou supondo aqui, mas você pode conversar com o prefeito, trocar ideia com o prefeito, pegar a sua emenda que você tem lá, que tem a emenda também, o vereador, emenda impositiva, e pode colocar no projeto que você tem para ajudar a construção de uma quadra, filho. Eu não sei, um passeio, sei lá o que é. Para fazer um projeto de passeio, não vai precisar, né? Aí também. Aí você está entendendo a jogada? Aí você precisa do executivo. Bom, vamos continuar então, é isso aí. Eu quero saber o que eu falei aqui. Depois que eu peguei diabetes, rapaz, diabetes faz a gente esquecer? Não sei. Então eu estou com outra coisa também, porque brincadeira, rapaz. O trem é bravo. O trem é bravo. Vai. A balsa agora? Tem a balsa, rapaz. Coloque a imagem da balsa aí, tem notícia boa chegando aqui no programa Passando a Limpo, que é a nossa verdadeira tribuna do povo. Tem uma cidade que eu fiquei feliz, eu já estive lá. Agora vai construir uma ponte, cara. Você imagina uma cidade que não tem uma ponte de acesso até hoje, em pleno século XXI. É difícil, né? Tá. O governo de Minas, deixa eu colocar aqui. O governo de Minas que está apresentando. Vamos ver se vai sair, né? Porque o governo de Minas, eu vou te contar uma coisa. Olha, o governo de Minas apresentou projeto de concessão de transporte aquaviário nos lagos das usinas de Furnas e Mascarenhas de Moraes, aqui no sul de Minas. Mascarenhas de Moraes é outra represa. A proposta contempla a modernização do serviço de balsas e a construção de ponte entre os municípios de Cássia e Delfinópolis. Olha para você ver que coisa. A estrada que liga a Delfinópolis hoje tem um caminho que você passa por Passos. Você passa por lá pelo Glória, cidade do Glória, São João Batista do Glória, é de terra. Aliás, é uma estrada de terra muito boa, cascalhada, muito boa. Mas o acesso que dá lá por Casca, onde que vai os turistas maiores que vêm do estado de São Paulo, tem que pegar uma balsa até hoje para ir lá para a cidade de Delfinópolis, uma cidade muito bonita. Eu estive lá recentemente assim, foi o ano passado, eu acho, nem sei mais, ou esse ano. Não, foi esse ano. Eu estive lá e mostrei como é que é para vocês, lá na Serra da Canastra. O projeto ainda inclui, para a operação, manutenção e exploração dos serviços de travessia dos lagos, com foco na modernização do transporte que atende aproximadamente 300 mil pessoas em 52 municípios às margens das represas. Então são os seguintes: 6 travessias intermunicipais estão previstas no projeto. Penas entre São João da Barra e Guapé, Fernandes
Iguapé e Cristais. Águas Verdes entre Campo Belo ou entre Águas Verdes entre Carmo Rio Claro e Campo do Meio. Vai ficar bom, hein? Fama entre Fama e o distrito lá do Córrego do Ouro. Pontalete entre Paraguaçu, Eloy Mendes e Três Pontas. Mendes entre Campo Belo e Nepomuceno. Sabia que Campo Belo e Nepomuceno é pertinho? Via represa de Furnas. Então por isso que eles vão fazer um trabalho lá com minha. Bom, eu só acredito depois que a balsa estiver andando lá, tudo certinho, né? A ponte entre Cássia e Delfinópolis terá 1.280 metros de extensão e deverá atender mais de 700 veículos por dia. Você imagina quanto que a balsa vem? Passam 700 veículos por dia lá. O projeto é resultado da parceria entre o governo de Minas com a Eletrobras, atual responsável pelas balsas. O serviço de transporte é operado pelas prefeituras. A previsão de investimento é de 163 milhões de reais. O cronograma prevê o lançamento da consulta pública em agosto, publicado do edital, e o edital ainda este ano vai acontecer também o leilão e a concessão acontecendo no primeiro trimestre de 2026. Eu quando eu passar lá, se eu ver toda essa coisa aí, porque a gente hoje em dia, com político, velho, é só vendo, eu estou igual São Tomé. São Tomé, ele tem que ver para crer, né? Mas está aqui, que o papel aceita tudo, né? Você colocar no site, a gente coloca, né? Que a gente não pode colocar ali, será que vai dar? Será que vai funcionar? Eu só acredito na ponte que vai construir em Cássia e Delfinópolis o dia que eu ver essa ponte lá. Mais de 1.000 metros de ponte. Sabe que vai construir? Bom, mas a gente tem que ter, a gente não pode ficar só no pessimismo também. Se ficar no pessimismo, aí não vai dar certo. E o transporte para os pacientes da cidade de Varginha agora é uma realidade. O que deu de bafafá, que o vereador falou, que não tinha transporte, não tinha isso, e não tinha mesmo. Demorou, mas aconteceu. Vamos ver o que o nosso prefeito Luizinho está falando aí. Solta! Olá pessoal, estamos aqui com o pessoal da SC Minas, nosso secretário de saúde também, dando essa ótima notícia, que as pessoas hoje que forem realizar exames na cidade de Varginha, elas vão ter o transporte oferecido pela prefeitura através de passagem. Lembrando todos que as pessoas que não tiveram condições de se locomover, que já recebem lá o nosso transporte, vão continuar sendo levados. Sim, é uma iniciativa da Secretaria de Saúde, né? Com o apoio da nossa Prefeitura de Três Pontas, prefeito Luizinho. Esse transporte é fundamental para os pacientes que vão fazer exames, consultas na cidade de Varginha. Vamos fazer um trajeto por dentro da cidade. A concessionária autorizada a transitar nessa rodovia é a Santa Cruz, então nós estamos muito felizes com essa nova parceria que a Secretaria está celebrando. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Primeiramente agradecer, né, ao município aqui de Três Pontas, né, por estar fechando essa parceria conosco, né, a SC Minas Transporte que está fazendo hoje, né, a linha, né, o atendimento aqui de Três Pontas para Varginha, né, agradecer ao prefeito Luizinho, né, ao secretário Felipe, né, por essa oportunidade também, e informar a todos, né, que aqui dentro de Três Pontas, né, nós teremos aí 5 horários, né, diariamente atendendo, né, aos pontos, né, importantes aí para a área da saúde, né, que é a Secretaria da Saúde, né, dentro da rodoviária também, né, e também no caso aí em Varginha, né, o embarque e desembarque vai acontecer também, né, nos centros próximos às demandas da saúde, né, Hospital Bom Pastor, Hospital Regional e dentre outros, né, que estão sendo informados pela Secretaria. E além do mais, né, todos os horários disponíveis na grade, que hoje nós temos aí 14 horários, né, de ida e 14 de volta, de Três Pontas para Varginha, também podem ser utilizados aí para o transporte desses pacientes e acompanhantes. Quero agradecer realmente mais uma vez em nome da empresa.
parabenizar. Eu estava limpando a Praça da Matriz, rapaz, eu pensei que ia lavar mais praças aí da cidade, que ia dar uma geral aí na cidade, não tá nada, rapaz. O que está acontecendo? Será que não tem jeito para... Será que não tem caminhão-pipa para lavar essas praças aí, não? Acho que eu pedi para o deputado Diego, né? Arrumar caminhão com água dentro desse caminhão. Será que não tem, não, meu amigo? Essas praças nossas estão sujas. Será que está faltando o quê, hein? Será que não tem? Eu ouvi falar que tem 3 caminhões, velho. Eu sei que eles estão trabalhando na zona rural e tá lá, mas tem ruas que estão muito sujas, tem que dar uma lavada. As ruas do centro lá estão sujeiradas, cara. O que esse povo está fazendo, hein? Eles fazem outra coisa, né? Será que não? Que dia que eu vou ver essa minha cidade limpa, hein? Eu acho que não tem jeito. Que dia que nós vamos ver essa cidade limpa? Quanto tempo que a gente fala disso? Não é agora do governo do Luizinho, não. Não é agora do governo do Luizinho, não. A gente fala disso aqui há muito tempo. Ó, gente, será que é difícil dar uma limpeza na cidade? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Vamos embora. Quinta-feira a gente volta. Aí a sexta vai ter o debate? Vamos confirmar, né? Vamos ver. Possivelmente vamos deixar para a próxima semana. Na outra? A gente fica para a semana para organizar direito. Eu quero ver o debate. Vamos trazer aqui uma petista e a outra bolsonarista. Eu vou mediar o debate. Vai sair fogo, hein, velho? Boa! Então vamos embora. Tchau, até quinta.